Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das minhas videoaulas. Hoje quero falar novamente sobre o método simplex. Vamos resolver um exemplo através do método simplex. É um exemplo bem simples porque ele é de maximização e as restrições são de menor ou igual. Então nós podemos resolver através da forma mais básica do método simplex, que é com uma fase só, tá? E como são apenas duas variáveis e duas restrições, fica ainda mais fácil. O que a gente tem que fazer em primeiro lugar é colocar o problema na forma padrão. E a gente começa fazendo isso olhando para a função objetivo, né, que é 11x1 mais 12x2. Estes dois elementos do lado direito devem ir para o lado esquerdo para que nós possamos igualar a função objetivo a zero. Então, como eles vão mudar de lado, eles ficam negativos, né, e troca o sinal. Fica z menos 11x1 menos 12x2. Tá? E as restrições? As restrições, nós temos que colocar uma variável de folga nelas, tá? Por quê? Porque, como elas são inequações, nós temos que acrescentar algo que faça ela se tornar igual ao lado direito, né? Então a gente tem, para transformar em uma igualdade, nós adicionamos uma variável de folga. Imagine o seguinte, o lado esquerdo é menor que o lado direito. Então a gente tem que acrescentar alguma coisa no lado esquerdo para que ele aumente e se torne igual ao lado direito. Basicamente é esse o raciocínio. E vou chamar as variáveis de folga de f. Então coloco aqui 2x1 mais 6x2 mais a variável de folga que eu vou chamar nesse caso de f1. E agora, então eu tenho igual a 25, tá? Igualei. Faço o mesmo procedimento ali na equação de baixo, né? Fico com 3x1 mais 4x2 mais uma outra variável de folga, que não é a mesma variável de folga da primeira restrição. Então eu chamo de f2, tá? Agora se tornou uma igualdade, né? Por isso eu coloco igual a 21. Ok, vamos transferir estes coeficientes para o tableau simplex, que é o que fica aqui embaixo. Mas professor, a gente não poderia resolver através do solver do Excel? Sim, poderia, mas meu objetivo nesse momento é mostrar para vocês o funcionamento do método simplex. Por isso eu vou resolver através do tableau, certo? Então, os coeficientes da função objetivo, menos 11 e menos 12, tá? Já coloquei aqui um espaço para as restrições, para as variáveis de folga, aliás, que são f1 e f2. Nesse espaço aí, a função objetivo tem valor 0, tá? Agora, vamos colocar os coeficientes das restrições. 2, 6, o f1, a primeira restrição tem o f1, né? É 1 f1 na verdade, então o coeficiente é 1. Mas a primeira restrição não tem o f2, então é 0 o coeficiente. Mas ela tem também o 25, que está no lado direito, right hand side. Por isso a sigla RHS, que é comumente utilizada. Os coeficientes da segunda restrição agora, 3, 4, e agora a segunda restrição não tem coeficiente de F1, portanto é 0, e o coeficiente de F2 é 1. O lado direito, 21. Só copiei lá de cima. Percebam que aqui nós temos uma matriz identidade. É assim que tem que ser. Certo, pessoal? Agora a gente vai começar as iterações, né? Então a gente tem que escolher como coluna pivô aquela coluna cujo valor da função objetivo seja o menor. Nesse caso aqui é o x12, né? O x2, porque nós temos o valor de menos 12, é o menor entre os valores negativos da função objetivo. Por isso, eu escolhi essa como sendo a coluna pivô. Ok, próximo passo é escolher a linha pivô. Eu tenho que, para isso, fazer o quociente entre o valor da coluna RHS e o valor da coluna pivô, tá? Dividir RHS pela coluna pivô, somente nas linhas das restrições, na linha da função objetivo não. E agora eu escolho o menor valor entre estes que eu encontrei, nesse caso é esse daqui. Tenho então a minha linha pivô, certo? Vamos para o nosso próximo tableau agora. Como que eu calculo o próximo tableau? O primeiro passo é fazer o cálculo da nova linha pivô, que nada mais é do que a antiga linha pivô dividida pelo elemento pivô, que é este elemento que fica na intersecção da coluna com a linha pivô. Então aqui eu fico com igual
esse 2 aqui, dividido por 6. Eu vou fixar esse denominador, né, porque eu vou dividir todos os elementos dessa linha por 6. Então coloquei cifrão antes do C, cifrão antes do 13. Poderia fazer isso dando um F4 no teclado também. Ok. E aplico a fórmula nas demais colunas, certo? Agora, vou recalcular as outras células. Como? Utilizando a fórmula do simplex, que é igual a menos 1 vezes, uso asterisco para multiplicar, o elemento correspondente a esta coluna, aqui na linha pivô, vezes o elemento correspondente a esta linha na coluna pivô, mais o valor que originalmente estava nessa célula, né, ou que estava nesta célula lá no tabuleiro anterior. Esse aqui. Ok. Vou repetir esse procedimento para todas as demais células, exceto aquelas da nova linha pivô, que vão ficar da maneira como nós já calculamos, tá? Então, a gente pode imaginar o seguinte, que eu vou utilizar outras colunas aqui desta linha, mas essa linha vai ser sempre essa linha, né? Então eu posso fixar esse 18 aqui, porque sempre eu vou multiplicar pelos elementos desta nova linha pivô. Então vou colocar um cifrão antes do 18. E aqui, ó, nessa outra parte em que eu multiplico pela coluna pivô, eu posso colocar um cifrão na frente do C, que representa essa coluna, porque a multiplicação sempre vai ser feita pelos valores dessa coluna, embora eu possa pegar outras linhas dela, né? E aqui, quanto ao B12, não preciso fixar nada, porque eu posso pegar valores de outras colunas e de outras linhas dele também. Então, agora posso dar Enter, aplico as demais células, e eu posso agora copiar e colar aqui embaixo, né? Cuidado para a gente não passar por cima da nova linha pivô, porque ela vai ficar como a gente calculou antes, né? Dividindo todos os elementos pelo elemento pivô. Ok, certo. E agora, está resolvido? Está concluído? Não. Por quê? Porque nós ainda temos elementos negativos na linha da função objetivo, então nós não vamos parar, tá? Ah, um detalhezinho, lembrando que aqui o x2 entrou na base, aqui no lugar do F1, então aqui eu coloco x2, para eu não me perder. Ok, agora nós vamos fazer uma nova iteração, né? Já que há valores negativos na linha da função objetivo, vamos escolher o menor entre eles, na verdade só tem um, é esse aqui, vamos escolhê-lo, portanto. E agora refaço aquele cálculo, aquela divisão do RHS pelos elementos da coluna pivô, para que eu possa identificar qual é o menor entre os dois. É esse aqui. Então acabei de escolher a minha linha pivô. Escolhi esta linha porque o resultado desta divisão é o menor entre os dois. Tá? Ele tem que ser o menor entre os positivos. Esse caso aqui é 2,6. Certo? Vamos montar então um novo tabuleau. Opa. Novo tabuleau. Repito o procedimento. Agora o x1 vai entrar no lugar do F2. Então coloco o x1 aqui. Recalculo a nova linha pivô. Como? Dividindo todos os elementos desta linha pelo elemento pivô, que é o que está na intersecção da linha pivô com a coluna pivô. Este aqui, né? Vou dividir, nesse primeiro caso, por ele próprio, né? E nas outras colunas vou fazer sempre a divisão do valor que está aqui por este valor 1,66666. Uma dízima periódica. Como o denominador vai ser sempre este, então eu posso fixar, né? Dou um F4 aqui, fixo ele e aplico as demais colunas. Repito o mesmo procedimento de antes. Sinal de igual, menos 1 vezes o elemento correspondente a esta coluna na nova linha pivô, vezes o elemento correspondente a esta linha na coluna pivô, mais o valor que estava anteriormente nesta célula, nesse ponto. Então, é o próprio menos 7 aqui. Ok. Lembrando,
que como nós vamos multiplicar sempre pela linha pivô, né, por várias colunas desta mesma linha pivô, eu posso fixar essa linha, que aqui é a linha 24, vou colocar um cifrão antes dela. E como eu vou multiplicar por esses elementos que estão na coluna pivô, embora possa ser de outra linha, né, eu vou fixar essa coluna B, que é a coluna pivô. Enter. Certo? Pronto, tem aí meu novo tablô. E agora? Alcancei meu critério de parada? Não, pois eu ainda tenho um valor negativo na linha da função objetivo, que é esse aqui, né? Então, entre os valores negativos, escolho o menor de todos para ser a nova coluna pivô. Só tenho um, então escolho ele mesmo. Tá? Agora vou escolher a minha linha pivô, né? Dividindo os elementos RHS pelos elementos da coluna pivô. Deu esse resultado, esse que é negativo não vale, tá? Tenho que escolher entre os positivos. Então escolho esse aqui. E pronto, vamos calcular agora nosso novo tablô. Temos mais uma iteração para fazer ainda. Agora o F1 entra novamente no lugar do X2. Calculo a minha nova linha pivô dividindo todos esses elementos pelo elemento pivô, que aqui é 0,3, né? Então, igual isto dividido pelo elemento pivô e dou um F4 para fixar aqui, ó, tá? Aplico aos demais casos. Então aqui novamente repito aquele procedimento, menos 1 vezes o elemento correspondente a esta coluna na nova linha pivô, vezes o elemento correspondente a esta linha na coluna pivô, mais o elemento que originalmente estava nesta posição, que é, no caso é 0. Vou fixar essa linha 28 e vou fixar a coluna D. Puxo uma formulazinha para os demais casos, né? E vou dar um Ctrl C, Ctrl V para colar ela aqui embaixo. E agora, concluímos? Sim, concluímos porque não há mais valores negativos na linha da função objetivo. Qual é o resultado que eu obtive? Que a solução ótima é quando x1 for igual a 7, tá? Tá aqui ele, ó, x1 aqui, 7 aqui. X2 não entrou na base, então ele vai ser 0, x2 vai ser 0. E a nossa função objetivo vai alcançar o valor de 77, quando isso ocorrer. Tá? Então, z igual a 77. Certo. Mas e aí, professor, como que a gente tem certeza se está certo? Olha, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer o cálculo através do método gráfico também. Vamos fazer isso no GeoGebra? Vamos lá. Pronto, abri aqui a calculadora gráfica do GeoGebra, certo? Vamos colocar aquelas equações, ou melhor, as inequações das restrições, que eram o que mesmo? 2x1, 6x2 menor ou igual a 25. Né? O GeoGebra trabalha com x e y, então fica 2x mais 6y igual a 25. Tem que ser minúsculo também. Nossa primeira reta foi traçada. 3x mais 4y igual a 21. 3x mais 4y igual a 21. Pronto, temos aqui as nossas retas, foram traçadas. E agora, a gente sabe que as restrições são de menor ou igual. Então elas têm que estar nessas retas ou abaixo delas, né? A solução tem que estar nessas retas ou abaixo dela, nessa área aqui abaixo das duas retas, até
a origem, né? Porque o x e o y, ou x1 e x2, como vocês preferirem chamar, não podem ser negativos. Então, nós temos alguns pontos para explorar. Vamos explorar os pontos extremos. Em primeiro lugar é a origem, né? Que é um ponto extremo 0 e 0. Vou tentar colocar aqui no Excel. Vamos ver. Determinar os pontos, tá? Os pontos x1 e x2 e o resultado que a gente obtém com eles. Primeiro ponto vou chamar de ponto A, que é o 0 e 0. Segundo ponto, aqui ó, onde essa reta cruza o eixo Y. Que ponto é esse? É o ponto onde x é 0 e o y é 4,17, né? Vamos colocar esse ponto aqui, 0 e 4,17. Como a gente foi obrigado a fazer um pequeno arredondamento, é provável que o valor de z aqui dê uma pequena diferença em relação ao que nós calculamos no simplex aqui do Excel, tá? Então, temos aqui esse ponto onde há a intersecção entre as duas retas, que é 2,6 e 3,3. Temos mais algum ponto? Eu acho que sim. Nós temos ainda esse ponto, ó, onde o x é 7 e o y é 0. E agora, acabaram os pontos? Sim, por quê? Porque esses são os pontos que estão dentro do conjunto de soluções viáveis, né? A gente não pode explorar esse ponto aqui, por exemplo, porque como a nossa restrição é de menor ou igual, a solução tem que estar embaixo dessa reta que está representada em azul, e tem que estar embaixo também dessa reta que está representada em verde, né? Então ela tem que estar nessa região aqui, certo? Vamos continuar lá no Excel então. Quais são os valores de z que eu obtenho nesses pontos aqui? Vou fazer o seguinte, vou multiplicar esses pontos aqui na função objetivo, igual 11, que é da função objetivo, vezes o 0, mais 12, que é esse coeficiente aqui da função objetivo também, vezes o 0, esse 0 aqui. Tá? Claro que aqui deu 0, né? Aqui é a origem, mas eu vou puxar para cá para que a gente aplique as demais linhas. E olha só, gente, nós chegamos nestes resultados. Nosso objetivo é maximizar, então o ponto que nos interessa é o ponto que nos dá um maior valor de z. E nesse caso é esse ponto aqui, onde o x1 é 7 e o x2 é 0, que me dá um z de 77. Legal, fechou com o que a gente fez aqui no método simplex, né, pessoal? Uma coisa interessante, ó, que se nós observarmos os valores de z obtidos nos outros pontos, eles correspondem aos valores de z que estão nas outras iterações do simplex. Muito interessante, né? Querem conferir mais uma vez ainda? Sim, vamos fazer através do solver do Excel, para não restar dúvidas. Então nós temos aqui a função objetivo, né, o x1 e o x2. Na função objetivo nós temos 11 e 12. Nós temos as células que são variáveis. Eu vou colocar como solução inicial 1 e 1 aqui, tá? E as restrições. Os coeficientes das restrições são esses que vocês já conhecem, os que estão aqui, tá? Então, qual é o valor de z que a gente obtém quando x1 for igual a 1 e x2 for igual a 2? Muito simples, igual 1 vezes o 11 mais 1 vezes o 12, né? Se for uma questão sobre produzir algum produto, por exemplo, né? Se eu produzir uma unidade de x1 e uma unidade de x2 e vender a primeira a 11 e a segunda a 12, eu vou ter um lucro de 23, certo? Mas agora eu tenho que ver o que acontece
quando eu olho para as minhas restrições, né? O que acontece com as minhas restrições se eu produzir uma unidade de x1 e uma unidade de x2? Igual x1, tá? Como eu vou multiplicar por duas linhas diferentes, eu já vou dar um F4 para fixar. Vezes o coeficiente da primeira restrição, mais o valor de x2, F4 para fixar, vezes o coeficiente da segunda restrição. Então, digamos que essa restrição seja, por exemplo, horas máquina, né? Se eu produzir uma unidade de x1 e uma unidade de x2, e elas precisam de 2 e 6 horas máquinas, respectivamente, eu vou usar 8 horas máquinas, que eu tenho que cuidar, porque esse total de horas máquinas não pode ser superior a 25, né? Que é a minha restrição, é no máximo 25. Tá? Vou aplicar a linha de baixo também, ok, né? Tenho 7, porque fica 3 vezes 1 mais 4 vezes 1, e tenho que cuidar para que ele seja inferior a 21. Vamos usar o solver então. O solver tem que estar instalado, tá? Se ele estiver instalado, ele vai aparecer aqui em dados, aqui no canto superior direito, solver. Definir objetivo, temos que selecionar aqui a célula onde nós calculamos o valor de z. Tá? Temos que selecionar qual é o objetivo, maximização, minimização ou um valor específico, no nosso caso aqui é maximização, e alterando células variáveis. Vou clicar aqui nas células que eu posso alterar, que são essas que eu chamei mesmo de variáveis, que é o volume que eu vou produzir, né? Se o exemplo for assim como eu mencionei. Então eu posso alterar essas quantidades de x1 e x2 para tentar alcançar o meu z máximo, né? Por isso que eu coloquei essas duas aqui como variáveis. E agora vamos às restrições. Adicionar para colocar a primeira restrição. O que eu tenho que saber é que esse valor aqui tem que ser menor ou igual, vejam que o símbolo já está aqui de menor ou igual, a 25. Ok. Coloco em adicionar, ele já abre o campo para a próxima restrição. Esse valor aqui, esse 7, tem que ser menor ou igual ao quê? A esse 21 aqui. E clico em adicionar, já entra essa restrição. Dou OK. Opa! Cancelo, porque não coloco mais nenhuma restrição. Aqui aparecem as duas restrições que eu coloquei. Vou colocar o método simplex como método de resolução, né, só porque a gente está falando sobre o simplex. Coloco em resolver, vem uma mensagem que diz: o solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Ok, vamos ver qual é a solução. Olha o que ele determinou como variáveis aqui. Ele determinou produzir 7 unidades de x1 e 0 unidades de x2. Certo, o mesmo resultado que nós obtivemos antes. Ok, tá certo, pessoal. Muito obrigado então pela atenção e até a nossa próxima videoaula.